Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Continuando aqui a série de exercícios a respeito de calorimetria, nós vamos resolver esse exercício bem básico, bem tranquilo. Porém, rico, bastante informação também, bastante física aí no meio. Fala o seguinte: o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Isso significa que nós temos que lembrar o seguinte, que o calor latente, ele aparece nas mudanças de fase, quando você tem a mudança de fase. Porque lembra quando nós vamos aquecer um material, por exemplo, um sistema evidentemente ideal, né, isolado, onde ele só recebe calor do ambiente externo, nós poderemos considerar, por exemplo, uma situação que você vai ferver água. Então você tira a água à temperatura ambiente, começa a aquecê-la, ela vai aumentando a sua temperatura. Então todo o calor fornecido à água serve para aumentar a temperatura. Quando a água chega, evidentemente a pressão de 1 atm, ela chega à temperatura de 100 graus Celsius, ela começa a sofrer aquilo que a gente chama de mudança de fase. Ela entra em ebulição e passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso, nesse momento, enquanto a água está mudando a sua fase, o calor absorvido não aumenta mais a temperatura torna-se constante. Esse calor, ele é chamado de calor latente. Então, nesse momento, você não tem alteração na temperatura. A variação de temperatura na mudança de fase, ela é nula. Muito bem. Então, quando nós falamos de aumento de temperatura é o que? É o calor sensível. Ele é o queimacete. Aqui está a variação da temperatura. O calor latente, a expressão do calor latente não tem, ó, olha só. Está aqui, massa vezes o calor latente. No caso, o calor latente de 80 calorias por grama significa dizer que 1 grama de gelo, para você derreter 1 grama de gelo, você vai precisar de 80 calorias. Olha só como que a proporção é bem tranquila. Se você for derreter 10 gramas de gelo, você precisará de 800 calorias. Assim por diante. Então, a questão, com essa informação, onde você sabe que a temperatura não varia em uma mudança de fase, fica muito fácil resolver esse exercício. Veja bem, a letra A fala, para elevar a temperatura. Não sei, o calor latente de fusão, ele não dá informação sobre mudança de temperatura. Então a letra A não serve. A letra C também não serve, fala que é para elevar a temperatura. A letra D também não serve, porque se você fornecer uma caloria, 1 grama de gelo, a sua temperatura se elevará a 80 graus. Não sei por quê. Porque o calor latente, vou mostrar ele aqui de novo, o calor latente é 80 calorias por grama para você derreter, né, fundir 1 grama de gelo. A letra E também não serve, fala de elevação de temperatura, então só resta a letra B. Será que é verdade? Acabamos de comentar aqui, ó. Para fundir 10 gramas de gelo, nós precisamos de 800 calorias. Tudo bem? Mais fácil do que morder água, né?